Salve progressistas, eu sou o Clayson. As pessoas estão ficando preocupadas. Ai. O que tá acontecendo, Clayson? Bolsonaro tá subindo loucamente nas pesquisas, o Lula está caindo. Nós vamos perder essa eleição. O que realmente está acontecendo? E as pessoas se reficam. É uma preocupação legítima, tá? Eu não vou negar para você que é engraçado, mas é legítimo. É engraçado até certo ponto, né? Porque a gente percebe que as pessoas realmente ficam preocupadas em excesso, porque ainda não é o momento. Esse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de algumas questões. Eu vou trazer, inclusive no final do vídeo, uma forma de você interpretar pesquisas. É uma forma muito importante também, que vai te entregar um conteúdo bacana. Veja o vídeo até o final, você vai achar bem legal. Você vai guardar também alguns conceitos que nós vamos desenvolver aqui de forma bem simples, mas que você vai guardar, vai memorizar. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões todas que estão sendo levantadas, tanto no meio bolsonarista, né? Os bolsonarentos estão soltando foguetes de alegria, estão comemorando, quanto nas esquerdas, né? O pessoal do Lula principalmente, mas a esquerda está preocupada, porque está vendo aí a possibilidade de eleição, de reeleição do Bolsonaro. Olha, faz sentido, tá? Porque Fernando Henrique ganhou, se reelegeu. A mesma coisa aconteceu com Lula, se reelegeu. A mesma coisa aconteceu com Dilma. Então nós estamos vendo os últimos presidentes do Brasil se reelegendo, todos eles. Então é quase uma regra, né? Poxa, por que esse de agora não iria se reeleger? Então, nesse ponto faz sentido, porque nós estamos, enquanto tivermos aí esse instituto de reeleição no Brasil, esse vai ser um problema que a gente vai ter que carregar, né? Aqueles caras que fazem aí, né? No caso de presidente, mas não é só como presidente, mas é o pessoal que faz um mandato já pensando em reeleição, já pensando no próximo mandato, e aí muitas vezes fazem determinadas atitudes, tomam determinadas atitudes que são irresponsáveis, como a gente está vendo com o próprio Bolsonaro agora, que está abrindo as torneiras e vai pro tudo ou nada. A gente não sabe o que pode acontecer. O ano que vem pode ser não, vai ser muito complicado para quem for presidente, inclusive o próprio Bolsonaro vai ter dificuldades caso ele seja reeleito. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui para você importantes, sempre lembrando para você dar o like, hein? Já estava esquecendo? Dê o like, se inscreva no canal, fortaleça os canais progressistas, fortaleça os canais de esquerda aqui, porque nós vamos precisar muito da sua ajuda para que a gente possa continuar aqui. A gente viu aí uma fala aí do meu amigo Calito, lá do Historiador. Fiquei feliz que o pessoal ajudou o Calito. O Calito é uma pessoa querida, é um cara espetacular, sou muito fã do Calito, mandar um grande abraço aí para ele, pessoal que ajudou. Os canais estão passando por problemas e a gente sabe que as coisas nesse ano podem ser muito complicadas, então fortaleça o nosso trabalho. A primeira questão que eu queria trazer aqui para você é uma preocupação das pessoas em relação às redes sociais. De fato, isso é um fato, as redes sociais do Lula não estão legais. Eles precisam reformular. O PT nunca foi muito o forte dele, né? O PT ele tem uma tradição de rua, uma tradição de militância direta, de militância, não digo antiga, mas clássica, vamos colocar assim. E agora, com o advento das redes sociais, as coisas mudaram. Mas tem um probleminha aqui, a gente não pode associar, como muitas pessoas estão fazendo, 2018 inteiramente às redes sociais. Não, o Bolsonaro só ganhou por causa das redes sociais. Existem outros fatores que as pessoas desconsideram. O engajamento da esquerda ainda não está lá, essas coisas, as esquerdas ainda estão no momento, uma parte ainda reduzida, mas existe uma parte da esquerda que é refratária à candidatura, por exemplo, do Lula com o Alckmin. Tem o fator Ciro também, muitos que são da esquerda, mas que não querem defender o Lula, querem defender o Ciro. Então uma parte da esquerda ainda está desmobilizada em função de alguns desses fatores. As coisas tendem a mudar nos próximos meses, tá? Mas precisam começar a se movimentar, porque a situação é preocupante nesse ponto, precisa melhorar. Mas quero te tranquilizar no sentido de dizer que as redes sociais estão também, de alguma forma, se armando para não serem pegas desavisadas,
principalmente com relação a fake news, a utilização desonesta das redes sociais, que foi uma marca em 2018. Talvez esse ano eles tenham mais dificuldade em relação a isso. E, por outro lado, o engajamento pode surgir, vai surgir num dado momento em que as pessoas tirarem um pouco esse pensamento do já ganhou, que é terrível, é péssimo, não ganhou não, tá tudo aberto e a gente vai precisar do apoio, da força, da força realmente das esquerdas e melhorar essa atuação do Lula nas redes. Uma outra questão que eu considero importante, e esse ponto, ele não foi dito, inclusive nesse material que eu recebi da Globo News, em que o pessoal está dizendo, olha, os bolsonarentos estão... Eles não dizem bolsonarentos, né? Mas o pessoal que apoia Bolsonaro está comemorando, porque está tudo muito bem, o Lula não está tão bem nas pesquisas e tudo mais, o Bolsonaro cresceu nas pesquisas. 2 pontos importantes. O primeiro, o Lula não caiu nas pesquisas. Ele mantém uma estabilidade. E essa estabilidade, ela é ainda, pelo menos por enquanto, confortável para o Lula. Ele não caiu nas pesquisas. Bolsonaro melhorou nas pesquisas? Sim, melhorou. Mas temos aí alguns pontos para você avaliar. O primeiro é algo que não foi dito nesse material da Globo News, a saída do Moro. E é muito importante você saber o seguinte, mesmo que no primeiro turno esse eleitor do Moro, ele ainda não vai entrar de cabeça no bolsonarismo, no segundo turno, esse eleitor do Moro, ele não vai votar no Lula, gente. Não vai. Não adianta, não vai. Ele pode anular voto, ele pode não ir votar, mas votar no Lula é uma porcentagem muito pequena, não é 100%, mas, sei lá, 20% dos eleitores, no máximo, votariam no Lula. E uma boa parte vai para o Bolsonaro mesmo, outra parte vai anular ou não vai ir às eleições. Eles mesmos já estão fazendo essa campanha, não só o Moro, o próprio Ciro, eu vi recentemente o pessoal do Ciro dizendo ou é Ciro ou é nulo, ou é Moro ou é nulo. Então o pessoal está fazendo uma campanha antidemocracia, na minha opinião. Então esse é o primeiro fator importante. O segundo é que o próprio Bolsonaro está prestando um pouco mais atenção no que ele fala, prestando um pouco mais atenção nas coisas que ele coloca nas redes. Ele está cauteloso. Olha, não é pouco não, ele está bem cauteloso, tá? Então ele tem mudado as falas, ele não tem entrado em embates. O fim ou a proximidade do fim da pandemia ajuda muito a ele, porque ele foi um cara negacionista da vacina, ele foi um cara que teve muitos problemas, ele apresentou muitos problemas durante a pandemia, e agora, com a despreocupação do brasileiro como um todo em relação à pandemia, todo mundo está vacinado, ou pelo menos mais de 80% da população. Então as pessoas tendem a arrefecer esses ânimos em relação à pandemia. Isso favorece o Bolsonaro, porque, de certa forma, muito da desaprovação do brasileiro em relação a ele é porque o brasileiro queria se vacinar e queria sair logo dessa pandemia e ver uma paz maior com relação a essa quantidade terrível que a gente via aí de mortes, de lotação em UTIs, todos esses problemas que a gente viu durante a pandemia. Isso favorece o Bolsonaro, diminui um pouco a rejeição. Porém, esse é o terceiro ponto, a rejeição do Bolsonaro ainda é muito grande, muito maior do que a rejeição do Lula e muito maior do que a rejeição de qualquer outro candidato. A rejeição do Lula, ela é menor até do que a própria rejeição, por exemplo, de um Moro, mas também de um Dória, por exemplo. São poucos aqueles candidatos que têm uma rejeição menor do que o Lula. Então o Lula, nesse ponto, é um ponto muito favorável, porque a rejeição, no momento final, ela vai sim ser levada em consideração. A rejeição do Bolsonaro ainda é muito grande, as pessoas ainda têm muitas ressalvas em relação a ele, e as coisas estão acontecendo, né? A gente vê aí esses pastores ladrões, né? Pastores corruptos
se aproximando do Bolsonaro e fazendo mais um gabinete paralelo, né? Tivemos um gabinete paralelo na comunicação, que é o gabinete do ódio, tivemos um gabinete paralelo na saúde, né? Que foram aqueles caras que estavam vendendo vacina e tentando fazer aquelas falcatruas todas lá dentro, com relação à venda de remédios como a cloroquina e tudo mais. E agora temos o gabinete paralelo dentro do MEC, né? Dentro do Ministério da Educação, com esse pessoal todo aí vendendo, né? Trocando verba em troco vendendo verba, né? Na verdade, por ouro, o quilo de ouro, vendendo Bíblia, umas coisas assim assustadoras. E isso tende a, de alguma forma, né? Não são todos, mas algumas pessoas já tem, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, pra usar um termo religioso aí, pelo amor de Deus, né? Pô. Então, essa questão da rejeição ainda tende a piorar com os próximos momentos. E tem um fator que eu considero importantíssimo para a gente analisar aqui, que é o que vai acontecer nas próximas pesquisas. Então, qual é o ponto que eu quero trazer aqui para você? Nós podemos ainda ter uma definição da chamada terceira via. A terceira via, ela tende a tirar votos do Bolsonaro, mais do Bolsonaro do que até do próprio Lula. Porque o Lula, ele tem um grupo muito fechado com ele, não só das esquerdas, mas daquele pessoal que tende a lembrar do que foi o governo Lula. E quando isso vier com as eleições, especialmente na campanha, vai ser muito difícil as pessoas negarem o resultado, que é realmente espetacular. O Lula sai no seu segundo mandato com uma aprovação recorde na história do Brasil. Então isso aí não tem como negar. E a terceira via ainda pode, a gente vai ter uma definição, pelo menos até a primeira quinzena de maio, a gente vai ter uma definição desse nome da terceira via. Pode ser que surja um novo nome, acho difícil, mas as pessoas aventam uma possibilidade aqui e ali, e pode ser que uma definição de uma candidatura única de terceira via, apesar de eu achar difícil também, pode fortalecer essa terceira via. Então, mesmo com a saída do Moro, nós temos essa terceira via, e essa terceira via, como eu disse, ela tende a tirar votos mais do Bolsonaro no meio dessa história toda. E uma última questão que eu queria tratar com você é com relação às pesquisas, e aqui eu quero usar dois termos que vão fazer, são curiosos, é engraçado, é curioso, mas você vai guardar, você vai entender. E é o ponto final desse vídeo de hoje. Eu quero que você guarde dois termos, que é a boca de jacaré, a boca do jacaré e o rabo de peixe. Rabo de peixe e boca do jacaré. São dois conceitos que a gente que é professor, quando fala em sala de aula, que a gente vê uma risadinha aqui e ali na sala, você já percebe que você falou alguma coisa que aquele aluno vai guardar. E eu tenho certeza que você vai guardar. A boca do jacaré, ela é mais fácil de entender. É quando nós temos um distanciamento dos dois candidatos. Então o candidato que está acima sobe muito, o candidato que está abaixo desce muito, e aí nós temos então a boca do jacaré abrindo, né? Abre-se a boca do jacaré, porque a gente começa a comparar aquele gráfico de várias pesquisas, e aí nós temos então um distanciamento do primeiro para o segundo candidato. O rabo de peixe é quando acontece uma inversão. É quando aquele candidato que estava lá em primeiro, ele desce a ponto de encostar no candidato que está em segundo, o candidato que está em segundo sobe e aí ele ultrapassa. Acontece aquele chamado X. Quando isso acontece, aí nós temos um outro fator extremamente preponderante. Então, na boca do jacaré, quando você vê aquela distância aumentando, quando você vê a tendência de aumentar, de abrir a boca do jacaré, o candidato que está acima, ele com certeza ele aumenta em muito as suas chances de ganhar a eleição. Quando acontece o rabo de peixe, o candidato que está abaixo ultrapassa o candidato que está acima, esse candidato que está abaixo, ele tende a ganhar a eleição.
E aí a gente está falando de uma tendência de... Nunca existe tendência de 100%, tá? Mas é uma tendência de 98%, 99%, o que é quase uma certeza. Só para você ter uma ideia, pelo menos na literatura, não existe um caso na história em que aconteceu o rabo de peixe, por exemplo, e o candidato que subiu perdeu as eleições. Ele sempre ganha. Eu tenho aqui até um exemplo para a gente encerrar o vídeo de hoje, para mostrar para você. Aqui nós temos intenção de voto para presidente nas eleições em que tinha Bolsonaro e Haddad. Olha aqui no começo. No começo nós temos a boca de jacaré abrindo. Ó. Aqui nós temos o Haddad aumentando, tá vendo? E o Bolsonaro caindo. Só que aqui, ó, nesse ponto, pouco antes de 2 de outubro, tá vendo? Nós tivemos o rabo do peixe. Olha aqui acontecendo o rabo do peixe aqui. Aqui o Bolsonaro ultrapassa, encosta e ultrapassa Haddad. Haddad desce e aí ele não consegue mais ultrapassar e aqui até no final acontece a boca do jacaré abrindo loucamente, né? E é onde o Bolsonaro ganha as eleições. Então qualquer pessoa que tivesse acesso a essa pesquisa aqui, como foi aquilo que nós fizemos no canal naquela ocasião, quando eu tive acesso a essa pesquisa, eu cheguei aqui no canal e falei, gente, o Bolsonaro ganhou as eleições. E não tinha como não ganhar. Exatamente por esse movimento. Porque tinha acontecido o rabo de peixe e tinha acontecido depois a boca do jacaré. Então esses 2 pontos aqui são muito importantes para que a gente defina as eleições. Então, com base nessa informação, o que eu trago para você? Esse é o ponto principal. Se o Bolsonaro apenas encostar no Lula, não é o suficiente. Apenas encostar não é o suficiente. Ele tem que ter um movimento de encostar e ultrapassar. E o Lula tem que ter um movimento de descer e continuar caindo, como aconteceu com o Haddad. Isso está muito longe de acontecer. Não existe no cenário, pelo menos atualmente, não existe nada no cenário que indique isso, que o Lula vai cair o suficiente para que o Bolsonaro possa abrir a boca de jacaré a favor dele depois do rabo de peixe. Nem sequer o rabo de peixe aconteceu. Então esse ponto é um ponto não para te deixar tranquilo, para dizer, ó, beleza, Lula tá eleito. Nunca farei isso. Mas é para você ter uma análise sobre o que tem que acontecer para que o Bolsonaro ganhe essas eleições. Espero que você tenha entendido. A gente vai continuar acompanhando aqui. Se você gostou do vídeo, se entregou um conteúdo legal para você, o like, por favor, é o que a gente pede. Dê o like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão dizendo que o Bolsonaro já ganhou, que o Lula já ganhou. Compartilhe esse vídeo. Você pode nos ajudar por intermédio do nosso Apoia-se. Você também pode ser membro aqui do canal e você vai conversar comigo no nosso grupo especial de WhatsApp aqui. Você pode nos ajudar com o nosso Apoia-se e você também pode nos ajudar com o Pix, qualquer valor, tá? Se você puder, lógico, e se você quiser. Qualquer valor você ajuda muito para que a gente continue trabalhando sempre aqui para você, especialmente em ano de eleição, é muito importante. Grande abraço, até a próxima.